Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 34º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetados para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com ele através da oração. Como de habitual eu falar, é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, o seu caderno de anotação, e assim possa, com toda a integridade, acompanhar a mensagem, a palavra profética que está sendo revelada no dia de hoje. Para a leitura do dia eu trago o livro de Lucas, capítulo 21 e 22, e o livro de Romanos, capítulo 5 e 6. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando neste grande propósito. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 21. Em Lucas 21 diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, e que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não nos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Mas não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens
desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as de perto, está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Amém, e graças a Deus. No capítulo 21, destaca os versículos 1 a 4. A oferta da viúva. Temos aqui uma lição de Jesus a respeito de como Deus vê nossas contribuições e donativos. Primeiro, a oferta que damos a Deus é avaliada não segundo o montante da contribuição, mas pela quantidade de sacrifícios nela envolvido. Os ricos, às vezes, contribuem do que lhes sobra. Não lhes custa nenhum sacrifício. A oferta da viúva custou-lhe tudo. Ela deu tudo o que podia. Segundo, este princípio pode ser aplicado a todo o nosso serviço prestado a Jesus. Ele julga o trabalho que lhe prestamos, não pelo seu volume, influência ou sucesso, mas pelo volume da sinceridade, dedicação, sacrifício, fé e amor nele envolvido. Destaco no versículo 6, não deixarás pedra sobre pedra. O cumprimento desta predição da destruição do templo ocorreu em 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito, com seu exército, destruiu Jerusalém e incendiou o templo depois de um cerco de 134 dias. O templo foi destruído como um juízo contra Israel, por ter rejeitado o Filho de Deus e a sua redenção. Dos versículos 7 a 19 destaco quando serão pois estas coisas. A resposta de Jesus à pergunta dos discípulos vincula tão estreitamente a destruição de Jerusalém como a sua volta à terra depois da tribulação, que é difícil distinguir entre as palavras que se referem exclusivamente a Jerusalém e as que se referem à sua segunda vinda. Jesus provavelmente quis dizer que a destruição de Jerusalém tipificaria sua vinda para julgar o mundo. No versículo 16, destaco: sereis entregues e matarão alguns de vós. Os escritores antigos declaram que todos os apóstolos, menos João, morreram como mártires sob seus perseguidores. Muitos crentes foram torturados e mortos nos primeiros tempos do cristianismo. No versículo 18, destaco: não permanecerá um único cabelo. Esta promessa garante ao crente a preservação espiritual e não física, conforme morte referida no versículo 16. Se os crentes permanecerem fiéis, nada lhes poderá acontecer fora da vontade de Deus. Nada poderá separá-los do seu amor. No versículo 19, destaco: na vossa paciência. Devemos encorajar-nos
da mais intensa e fervente devoção a Cristo através dos meios da graça, ou seja, a oração, o testemunho, o estudo da palavra, a adoração, a comunhão cristã e a luta diária contra o pecado. Perseverando na verdadeira fé, o crente alcança a vida eterna e triunfa em todas as circunstâncias. No versículo 20 destaca Jerusalém cercada de exércitos. Mais uma vez Jesus alude aos acontecimentos do ano 70 depois de Cristo. Foi o cumprimento da profecia de Cristo de que a justiça e a ira divinas hão de vir sobre esta geração, por terem rejeitado o Messias e não quererem abandonar seus pecados. Cristo adverte seus discípulos para que deixem a cidade, tão logo vejam o exército invasor. No versículo 24 destaca os tempos dos gentios. Os tempos dos gentios é o período em que Israel estará sob o controle ou domínio de povos não judeus. O período começou quando uma parte de Israel foi levada em cativeiro para a Babilônia, em 586 a.C. Terminará provavelmente quando Cristo começar seu governo terreno sobre todas as nações. No versículo 25 destaca os sinais no sol, lua e estrela. Sinais cósmicos precederão a vinda de Cristo, e o mundo padecerá uma aflição sem igual, por causa da grande tribulação. O impenitente passará por grande terror e desespero. Versículo 27 destaca: vir o Filho do Homem. Filho do Homem é a expressão que Jesus usava frequentemente para referir-se a si mesmo. No versículo 31 destaco: quando virdes acontecer essas coisas. Pode-se perceber a proximidade da vinda gloriosa de Cristo para estabelecer o seu reino pela observação dos sinais preditos. Por outro lado, a volta de Cristo para buscar os crentes fiéis das suas igrejas num tempo desconhecido e inesperado, isto é, o arrebatamento de todos os salvos. É que, provavelmente, é vista nos versículos 34 a 36. No versículo 34 destaco: venha do improviso aquele dia. Jesus termina sua mensagem profética admoestando seus seguidores para não se deixarem dominar pelos prazeres e cuidados deste mundo, pois, do contrário, estarão despreparados para a sua vinda. Primeiro, suas palavras são dirigidas a todo o povo de Deus em todos os tempos, e não apenas aos que viverem nos dias finais da tribulação. O requisito da fidelidade espiritual é vital, levando em conta o ensino de Jesus, afirmando que ele voltará para buscar os crentes fiéis num momento inesperado. Como não se pode determinar o momento da sua vinda para buscar a igreja, os crentes devem sempre estar prontos. Segundo Cristo, ao arrebatar os salvos, livra-os da ira vindoura, a fim de que possam evitar todas essas coisas que hão de acontecer aqui na terra. E por fim, o versículo 36, evitar todas essas coisas. Os seguidores de Cristo devem guardar-se do pecado e orar para que seu amor a Cristo não arrefeça e assim recebam graça e força para perseverar na fé e na retidão em Jesus Cristo. Somente assim, perseverando, poderão evitar todas as coisas terríveis que sobrevirão a este mundo nos últimos dias. Muitos crentes que, para os fiéis que perseveraram em oração, o meio de evitar todos esses males é o arrebatamento da igreja. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 22. Em Lucas 22 diz assim: estava, pois, perto a festa dos Asmos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro,
E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar, sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro d'água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na mesa o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Não, nada. Disse-lhes, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai,
Se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-no-lo. Ele replicou: Se vo-lo disser não, o crereis? E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da tua boca. Amém. E graças a Deus. O versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas. A história trágica de Judas, que antes desfrutava da comunhão íntima com Jesus, porém, depois o abandonou e o traiu. Serve de advertência para todos quantos seguem a Cristo. Nesta vida, sempre há a possibilidade de o crente esfriar no seu amor a Cristo e deixar Satanás pouco a pouco fazê-lo tolerar o pecado e o mundo em sua vida e finalmente trair o Senhor e a sua causa. No versículo 18 destaca o fruto da vide. O que Jesus e os discípulos beberam na ceia da Páscoa é chamado o cálice, ou cálice de bênção, e o fruto da vide.
As evidências bíblicas apoiam a posição de que o suco de uva não estava fermentado na ceia do Senhor. No versículo 20 destaco o Novo Testamento, no meu sangue. Com as palavras, o Novo Testamento no meu sangue, Jesus anuncia o novo concerto ou testamento firmado mediante a sua morte sacrificial. A nova aliança tornou-se eficaz somente pela morte de Cristo. Os discípulos ingressaram na nova aliança quando foram regenerados pelo Espírito Santo, que passou a neles habitar na tarde do dia da ressurreição de Jesus. Depois foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Dos versículos 24 a 30, a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza do ser humano é uma questão do nosso ser interior e do coração. É vista na pessoa que expressa sua fé e seu amor a Cristo, em sincera humildade, no desejo de servir tanto a Deus quanto aos homens, e na disposição de ser considerado o menos importante no reino de Deus. Primeiro, a verdadeira grandeza não está na posição, no cargo, na liderança, no poder, na influência, nos diplomas de nível superior, na fama, na capacidade, nas grandes realizações, nem no sucesso. O que importa não é tanto o que fazemos para Deus, mas o que somos em espírito interiormente diante de Deus. Segundo, a verdadeira grandeza requer que sejamos grandes no que é justo. Temos que procurar ser grandes na fé, no caráter santo, na sabedoria, no autodomínio, na paciência, no amor. Trata-se de termos a grandeza de Cristo, que amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Terceiro, a verdadeira grandeza é questão de sincero amor, lealdade e dedicação a Deus. E aí, o que importa é sermos consagrados e fiéis onde Deus quis colocar-nos. Por isso, aos olhos de Deus, os maiores no seu reino são aqueles que lhe consagram, e à sua palavra, seu total amor, lealdade e dedicação. Quarto, nossa consagração a Deus melhora os frutos do nosso labor na sua obra, mas somente nas áreas em que Deus nos colocou e de conformidade com dons que Ele nos deu. No versículo 27, destaco aquele que serve. No tocante àqueles que são escolhidos para dirigir a igreja, Cristo diz que devem dirigi-la como servos, ajudando as pessoas sob sua orientação a cumprir a vontade de Deus para as suas vidas. Nunca devem abusar da sua posição, nem traí-la por motivo de fama, poder, riqueza ou privilégios especiais. No versículo 28 destaco: tendes permanecido comigo. Jesus manifesta diante dos seus discípulos a sua gratidão pela fidelidade deles durante a sua vida, nas circunstâncias difíceis em que foi vivida. Nosso maior cuidado deve ser também o de permanecer leais a Ele, num mundo hostil para com a sua causa e os seus padrões de justiça. No versículo 29 destaco: eu vos destino o reino. Jesus oferece um reino aos seus seguidores fiéis. Esse reino futuro é estabelecido por Ele mesmo. Os discípulos não devem esperar glória terrena e poder neste mundo durante a presente época. Dos versículos 31 a 32, destaco Satanás nos cirandar como trigo. A declaração de Jesus a respeito de Pedro revela duas verdades importantes. Primeiro, Deus permite que Satanás nos tente somente dentro de certos limites. O diabo não tem liberdade de fazer o que quer com o povo de Deus. Segundo, Jesus ora para que os seus não fracassem na fé. Como nosso intercessor celestial, ele ora para que todos aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus é fiel para, em todas as nossas tentações, prover um modo de escape delas. Mesmo assim, o cumprimento das orações de Jesus é condicional. Se alguém recusa a graça de Deus, a intercessão de Cristo não tem efeito nessa pessoa. E por fim, o versículo 36.
espada, cumpre-a. A palavra de Jesus para seus discípulos, comprarem espada, podem ter sido ironia. Considere-se que, até então, ele os incentivara a viver a vida da cruz, ao invés de adotarem métodos do mundo. A seguir, Jesus passa a declarar o seu propósito em seguir o caminho da cruz, segundo a vontade de Deus. O versículo 38 deixa claro que os discípulos não compreenderam o que Jesus queria dizer. Destaco o versículo 62. Pedro chorou amargamente. Foi por fraqueza e não por iniquidade que Pedro negou o Senhor, pois nunca cessara de amar seu mestre e de crer nele. Pedro estava espiritualmente fraco e incapaz de resistir uma grande tentação, porque ele, assim como os demais discípulos, ainda não tinham recebido o Espírito Santo com a sua graça regeneradora no sentido pleno do novo concerto. Foi somente no dia da ressurreição que receberam a presença do Espírito Santo para habitar neles. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 5. Em Romanos 5 diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça,
para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e graças a Deus. No capítulo 5 destaca o versículo 1: sendo, pois, justificados. A justificação pela fé produz vários resultados no crente: a paz com Deus, a graça, a esperança, a firmeza, as tribulações, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, a reconciliação com Deus, a salvação pela vida e presença de Jesus e o regozijo em Deus. Nos gloriamos nas tribulações. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Paulo alista tribulações como uma das bênçãos da salvação em Cristo. Primeiro, a palavra tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isso inclui coisas como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos ou solidão. Segundo, em meio a estas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produzir em nós um espírito e caráter perseverante que vence as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, produz a paciência. A paciência produz a experiência, e a experiência resulta numa esperança madura que não decepciona. Terceiro, a graça de Deus nos capacita a olhar além dos nossos problemas presentes. Nossa ardente esperança em Deus e a certeza garantida da volta no nosso Senhor para estabelecer a justiça e a piedade no novo céu e na nova terra. Entre mentes, enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo. O amor de Deus em nosso coração. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Os cristãos experimentam o amor de Deus nos seus corações, pelo Espírito Santo, especialmente em tempos de aflição. O verbo derramar está no tempo pretérito perfeito contínuo, significando que o Espírito continua a fazer o amor transbordar em nossos corações. É essa experiência sempre presente do amor de Deus que nos sustenta na tribulação e nos assegura que nossa esperança da glória futura não é ilusória. A volta de Cristo para nos buscar é certa. Salvos pela sua vida. Preste atenção na mensagem no versículo 10. A salvação do crente provém do sangue de Cristo e da sua vida ressurreta, pelos quais o crente é perdoado e reconciliado com Deus. Essa é a salvação inicial. O crente continua salvo através de uma fé viva e da comunhão com Cristo vivo. Se Deus nos amou a tal ponto de enviar seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos inimigos, quanto mais agora que somos seus filhos, Ele tomará todas as providências para nos salvar da ira vindoura mediante a fé que agora temos no seu Filho. Por um homem entrou o pecado no mundo. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Através da transgressão e queda de Adão, o pecado, como princípio, o poder ativo, conseguiu penetrar na raça humana. Primeiro, duas consequências decorrem disso. Ponto número 1, o pecado e a corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. E ponto número 2, Adão transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. Segundo, Paulo não explica como o pecado de Adão é transmitido aos seus descendentes, nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão e que assim ela participou do seu pecado e por isso herda a sua culpa. Paulo não diz em nenhum lugar que Adão foi o cabeça coletivo dos seus descendentes, que nem o pecado de Adão foi-lhe imputado. Todos os culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados pessoais, porque todos pecaram. O único ensino no tocante a isto, que tem apoio bíblico, é que homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, bem como uma propensão para o pecado e o mal.
A morte entrou no mundo através do pecado e por isso todos estão sujeitos à morte. Por isso que todos pecaram. A morte reinou desde Adão até Moisés. Preste atenção na mensagem no versículo 14. A raça humana experimentou a morte, não porque transgrediu a lei oral de Deus, como sua pena de morte, como no caso de Adão, mas porque os seres humanos realmente eram pecadores pela prática, bem como pela sua natureza, e transgrediram a lei da consciência escrita nos seus corações. Muito mais a graça de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Nos versículos 12 a 21, Paulo ressalta a suprema suficiência da redenção, provida por Jesus Cristo para desfazer os efeitos da queda. É essa a verdadeira lição desse trecho. Adão trouxe o pecado e a morte. Cristo trouxe a graça e a vida. No versículo 18, destaco sobre todos os homens, justificação de vida. A condenação declara sobre todas as pessoas, torna-se uma realidade em cada indivíduo à medida que ele rejeita a Deus e a sua revelação escrita no coração do homem, ou na sua palavra escrita. A justificação de vida para todas as pessoas é em potencial. Ela torna-se real no homem à medida que este crê em Cristo e recebe a graça, a vida e o dom da justiça por Jesus Cristo. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 6. Em Romanos 6 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora nos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, mas agora libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, e graças a Deus. No capítulo 6, destaca o versículo 1. Permaneceremos no pecado? Preste atenção na mensagem que eu trago para você. No capítulo 6, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna, em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta essa distorção antinomiana da doutrina da graça, pondo em relevo uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo por estar morto para o pecado. Este foi transformado da esfera do pecado para a esfera da vida com Cristo. Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Inversamente, quem vive no pecado não é crente genuíno. Em todo este capítulo, Paulo enfatiza que não se pode ser servo do pecado e servo de Cristo em um só tempo. Se um crente torna-se servo do pecado, o resultado será a condenação e a morte eternas. Pecado, ainda dentro do versículo 1. Primeiro, o Novo Testamento emprega várias palavras em grego para descrever o pecado, nos seus vários aspectos. As mais importantes são, ponto número 1, emartia, que significa transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus. Ponto número 2, adíquia, que significa iniquidade, maldade ou injustiça. O termo pode ser descrito como falta de amor porque todos os delitos surgem por falta do amor a Deus e ao próximo. Adíquia é também o pecado como poder agindo na pessoa para escravizar e enganar. Ponto número 3, anômia, que denota a ilegalidade, a iniquidade e a rebeldia contra a lei de Deus. Ponto número 4, apícia, que indica incredulidade ou infidelidade. Segundo, destas definições, podemos tirar a conclusão de que a essência do pecado jaz no egoísmo, isto é, apegamento do ser humano às coisas ou prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Isso leva à crueldade aos outros e à rebelião contra Deus e a sua lei. Em última análise, o pecado é a recusa da sujeição a Deus e a sua palavra. É inimizade contra Deus e a desobediência. Terceiro, o pecado é também a corrupção moral dos seres humanos, opondo-se a todas as vontades humanas sadias. Ele nos leva tanto a deleitar-nos em cometer iniquidade, como também sentir prazer nas más ações dos outros. É, por outro lado, um poder que escraviza e corrompe à medida que nos entregamos a ele. O pecado está arraigado nos desejos humanos. Quarto, o pecado foi introduzido por Adão na raça humana e afeta a todos. Resulta em julgamento divino, leva à morte física e espiritual, e o seu poder somente pode ser dominado pela fé em Cristo e por sua obra redentora pela humanidade. Sepultados com ele pelo batismo. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Para o cristão, o batismo é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas é mais do que isso. Quando acompanhado de fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e a dedicação a Cristo, o que resulta no fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre nós. O batismo significa identificação com Cristo na sua morte e sepultamento a fim de vivermos mediante sua vida ressurreta. Tão certamente como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós, que temos a verdadeira fé salvífica nele, arderemos em novidade de vida. Velho homem, corpo do pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Paulo emprega aqui duas expressões bíblicas. Primeiro, o velho homem, que se refere ao eu irregenerado do crente, isto é, a pessoa que ele era antigamente, a vida que antes ele vivia no pecado. Esse velho eu foi crucificado, isto é, morto com Cristo na cruz, a fim de que o crente receba uma nova vida em Cristo e seja um novo homem. Segundo, o corpo do pecado se refere ao corpo humano controlado pelos desejos pecaminosos.
Sua escravidão ao pecado já foi abolida na conversão. Doravante, o crente não deve permitir que a sua antiga maneira de viver volte a dominar sua vida e seu corpo. Morreu para o pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Embora Cristo fosse impecável, ele sofreu e foi humilhado pelo pecado por nossa causa. Na morte de Cristo, o pecado perdeu a sua influência. Na sua ressurreição, ele triunfou sobre o poder do pecado. Semelhantemente, os que estão unidos com ele e na sua morte são libertos do poder do pecado, para andarem em novidade de vida. Considerai-vos como mortos para o pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 11. A premissa fundamental em Romanos 6 é a união do crente com Cristo, tanto na sua morte como na sua vida. Se, portanto, você é um crente autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. Você, como crente, morreu para o pecado de 3 maneiras diferentes. Primeiro, você morreu para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na sua ressurreição. Segundo, você morreu para o pecado quando nasceu de novo pelo Espírito. Você recebeu o poder de Cristo para resistir ao pecado, para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne e vivendo uma nova vida em obediência a Deus. Terceiro, você morreu para o pecado quando o seu batismo em água, você proclamou sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo e de viver para Cristo. Não reine, portanto, o pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Pelo fato de o pecado ter sido destronado, devemos resistir continuamente em seu assédio para reconquistar o seu antigo controle, sabendo que o pecado procura reinar mormente através dos desejos da carne. Tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo. Exemplos: não atender às concupiscências do corpo, não colocar membro algum do nosso corpo à disposição do pecado e apresentar nosso corpo e a nossa total personalidade submissos a Deus e à sua justiça. Pecaremos? Preste atenção na mensagem no versículo 15. Certos membros da igreja nos dias de Paulo presumiam que, sendo o pecado perdoado mediante a graça de Deus, o cristão não precisa preocupar-se para resisti-lo. Refutando essa ideia, o apóstolo explica que cada crente deve continuamente reafirmar e implementar sua decisão de resistir ao pecado e seguir a Cristo. Primeiro, tendo aceitado a Cristo, os crentes devem continuar a escolher a quem servirão. Ponto número 1. Poderão voltar ao pecado, cessando de opor-se ao seu domínio na sua vida pessoal e tornando-se de novo seus escravos, sabendo que a morte espiritual e eterna será o resultado disso. Ou, ponto número 2, poderão dominar o pecado e continuar a apresentar-se como servo de Deus e da justiça, tendo como resultados a santificação e a vida eterna. Segundo a luz dos versículos 15 a 23, quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem o direito de se referir a Cristo como seu Salvador. Ninguém pode servir a 2 senhores. Obedeceis do pecado para a morte. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Paulo adverte solenemente os crentes que pensam que podem pecar impunemente porque estão debaixo da graça. Se algum crente se entregar ao pecado, torna-se-á um escravo do pecado, o que resultará na morte. Morte significa aqui eterna perdição ante a face do Senhor, o oposto da vida eterna. Obedecestes a forma de doutrina. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Na igreja primitiva, os novos crentes, com dedicação, observam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseados nos ensinos apostólicos, na comunhão com Cristo e na dedicação a Ele. Primeiro, esses padrões eram mais provavelmente um recurso da doutrina e da ética cristã, com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor.
e a sã doutrina ou as palavras sadias, conforme as referências nas epístolas pastorais. Segundo, a suposição de que o cristianismo não tem padrão de ensino regulado, o pensamento e a prática, ou de que a existência de regras de conduta e legalismo é estranha ao conceito paulino da fé cristã. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos. Que a palavra de hoje toque profundamente seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. É o momento de você se entregar ao que foi revelado no dia de hoje. Se dedique a Deus de todo o amor, de todo o corpo e alma, porque Jesus quer recomeçar o seu relacionamento contigo. Então, não desista, não desanime. O melhor de Jesus ainda está por vir. Oremos. Pai amado, bendito, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Senhor, lava-me com o seu sangue e perdoa-me. Te peço para vasculhar meu interior e procurar por qualquer pecado ou falha que tenha te ofendido. Sim, Pai, os meus erros, os meus delitos, as minhas transgressões, o meu orgulho, a minha falta de respeito, a minha ingratidão, tudo que é contrário à sua vontade. Peço perdão pelos pensamentos negativistas, pelas cobiças carnais, temporais. Jesus, confesso a Ti o meu pecado. Senhor, decido perdoar qualquer um que tenha me ofendido. Decido não levar em consideração qualquer ofensa ou retaliar aquele que me ofendeu. Jesus, agradeço por sua misericórdia. Por sua graça, eu andarei em amor, em verdade, diante a sua pessoa. Em nome de Jesus, enalteço o seu nome, meu Pai. Amém. E graças a Deus.